O poder da maçonaria no Brasil e no mundo. Documentário, segunda parte. Uma aliança no Brasil e no mundo. A influência do cristianismo na política, na economia mundial. Uma pequena pausa. Inscreva-se neste canal. Observação. Assista a segunda parte até o fim para complementar o que já assistiu na primeira parte. Nessa parte você vai concluir que o poder da maçonaria no Brasil e no mundo é uma organização que governa tudo. Tudo o que você pensar. Tudo está na mão deles, até a sua vida. Vídeos editados, fotos e legenda. Fiz a narração no estudo do computador e tem algumas imperfeições, mas para ajudar a leitura. É importante que assista a primeira parte para o entendimento do conteúdo geral do vídeo. O Brasil tem tudo para se tornar uma grande nação, porém sempre foi governada por essa ideologia satânica. E passando por um momento conturbado, o governo Bolsonaro, já em crise, tornou-se mais difícil com a crise do coronavírus Covid-19. Nessa parte segue novos relatos sobre a cúpula do Vaticano, os papas envolvidos com a maçonaria Illuminati. A Organização Mundial tem você nas mãos em todos os segmentos, seja religioso, político, social e econômico. Mais adiante, tem um mapa em círculo que revela cada ponto do mapa mundi. No centro do círculo tem um olho que vê tudo o que está acontecendo no mundo. Iniciando com a chave que abre e tranca, tendo em vista os acordantes e os discordantes nos grandes negócios. Contudo, vai sempre prevalecer os interesses da sociedade secreta da maçonaria, da nova ordem mundial. Tudo por dinheiro. Porém, em Mateus, capítulo 6, nos versículos 19, 20 e 21, diz para não juntar tesouros na terra, e sim no céu. Vaticano. Este símbolo não representa a cruz de Cristo. É um símbolo mitológico usado na maçonaria. A cúpula religiosa em todo o mundo continua em aliança, mantendo-se os vínculos com várias denominações da maçonaria. Na liderança com os Estados Unidos tem muitos países globalizados. O objetivo é obter o domínio da população no mundo, no poder de um único representante global. Falando em cristianismo, paganismo, maçonaria, esse é Baal Malan. Seria ele o representante global? Os satanistas de Sodoma e Gomorra e Babilônia adoravam esse maligno. Ele também representa os seguidores da maçonaria nos dias de hoje. São muitas as lideranças do mundo comprometidas com essa organização satânica. Depois assista este vídeo publicado no YouTube 3/7/2020 por Tiago Lima, expondo o ritual de sacrifício humano do presidente Bohemian Grove, o lado oculto. Exemplo, as igrejas. A maçonaria é dominante há milhares de anos. A Catedral de Notre Dame, 1153 a 1345, foi construída por uma seita celta pagã maçônica com a ideologia druidismo. A parte externa da igreja tem algumas figuras bizarras, diabólicas. A seguir, imagem do vídeo de Prista Coco em 13/5/19 com esse título: Uma igreja mais sinistra do mundo. E nós vamos começar com a entrada. Só uma perguntinha. Você acha que uma igreja, para honrar ao Senhor, tem que ter uma fachada tão gótica e estranha como essa? A estátua tem esses 2 dedinhos para cima. A estátua do diabo, Baphomet. E nesse cenário da última ceia? Bom, parece que em cima da mesa não tem pão nem vinho, e sim um cadáver. E aqui nós vemos Cristo sentado em seu trono, mas não é Cristo, né? É o Rei Sol Invictus, porque essa bola atrás da cabeça significa o Deus Sol. Esse anjo demônio, nossa, muito espiritual mesmo. E nem sempre essa catedral foi usada como um espaço para o cristianismo, e sim um espaço de ritual dos celtas e para a adoração do deus Júpiter. Depois introduziram o cristianismo e adaptaram.
As colunas trabalhadas, aonde mais você acha que tem? É lá mesmo. É tudo maçonaria. Pedofilia do que dos coroinhas? Ai, misericórdia. Agora vamos falar do externo e essas gárgulas ou quimeras do lado de fora. Já observou? A picada da serpente no pescoço. A serpente nunca pode faltar. Não sei se isso é uma velha ou uma bruxa. Eu não sei se isso é um humano ou um morcego. Tô na dúvida. Uma obra arquitetônica que representa os construtores da Babilônia, o rebelde Nerone da época, que hoje são os maçons satanistas. Será que foi uma coincidência o fogo? Aconteceu em abril de 2019. Essa cruz não simboliza a de Cristo. Vaticano I. O Império Romano cultuava deuses pagãos. Após a conversão em Cristo, o Vaticano se dividiu entre o cristianismo e o paganismo. O paganismo prevaleceu com o poder econômico e financeiro das seitas maçônicas, franco-maçonaria, maçonaria judaica, que desenvolveu rapidamente a partir de 1707 em Londres, na França, e evoluiu em várias ramificações nos Estados Unidos e no mundo. O Papa Sisto V, em 1580, decretou o fim do paganismo no Vaticano. Mandou construir um obelisco caracterizando a vitória sobre essa ideologia do mal, porém não prosperou. O Papa Clemente XII, Papa Clemente XIII, em 1758, eles tentaram eliminar a alienação do Vaticano com deuses pagãos. Entretanto, com a influência da maçonaria, eles não conseguiram. John Adams Weishaupt, 1748 a 1830, estudou na escola jesuíta e foi nomeado pelo Papa Clemente XIV reitor da universidade. Adama teve desavença e conflitos com o jesuíta. Adama convenceu o Papa e fundou a maçonaria de São João, dizendo que iria combater os protestantes, como fazia o jesuíta. Logo, Adama se ingressou na franco-maçonaria. Em 1776, criou a Ordem dos Perfeitos, os Illuminatis, com o objetivo de destruir o cristianismo. Continuou cultuando os deuses pagãos, introduzindo uma nova ordem fora e dentro do Vaticano. Desenvolveram a teoria da conspiração para o mundo. Papa Leão XII, 1823-1829. Foram vários papas que tentaram impedir a evolução da maçonaria dentro do Vaticano. Entretanto, este também não conseguiu. Depois assistam o vídeo Sinagoga de Satanás, Papado e a Franco-Maçonaria, publicado por Helga M.S. Bezerra, 5 de 1 de 2020. Parte 1 a 8. Nesse segmento, parte 8. Albert Pink, 1809-1891. Essa teoria da conspiração evoluiu mesmo com a contestação dos papas. Albert Pink, mestre da maçonaria, em 1855, com a Real Arco Rito York e a Rito Works escocês, levaram adiante esses rituais dentro e fora do Vaticano. Prevaleceu o Baphomet. O obelisco está aí nos dias de hoje. O poder da maçonaria envolveu a Cúria Romana, o Banco Brasileiro e também muitos países do mundo. O poder maior concentrou-se nos Estados Unidos. O ex-presidente George Washington tornou-se membro da maçonaria em 1789-1797, no rito escocês, e fundou a maçonaria Price Hall. O poder político e econômico da maçonaria. A aliança e os compromissos assumidos pela Irmandade Secreta neste Capitólio não pode haver desobediência, nem mesmo o Vaticano. Praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos foram maçons. São 15 desde George Washington até Barack Obama, que chegou a Grão-Mestre 32. Em memória a George Washington foi construído esse obelisco em 1848 a 1874, com 169 metros de altura. Depois assista um vídeo no YouTube, Código da Conspiração Maçom, da Franco-Maçonaria da Discovery Civilização. O Vaticano e o mundo tornou-se refém dessa organização mundial. Maçonaria Illuminati, no poder econômico, financeiro, no social, político e religioso.
O poder da alienação. A máfia satânica da maçonaria, para obter credibilidade em seus propósitos no mundo, a participação do Papa era e é essencial. E na Cúria Romana prevalecia e prevalece os interesses financeiros para o Vaticano. No passado, muitos dos israelitas, como já foi dito, tornaram-se incrédulos, fazendo oferenda para Baal-Moloch, e Satanás atendia seus pedidos para demonstrar que era melhor que Deus. E hoje ele continua presente na vida dos rebeldes materialistas. Foram muitos papas que continuaram associados com a maçonaria, ao paganismo. São muitos que continuam aprovando nos dias de hoje essa falsa doutrina. Veja o exemplo: João 23, 1881 a 1903. Ângelo Giuseppe Roncalli, que em 1958 foi acusado pelos católicos tradicionalistas do Vaticano de ser maçom herege e de assumir compromisso com o paganismo na maçonaria. João Paulo VI, Giovanni Montani, 1963 a 1978. Em 1963 também foi considerado um herege, um apóstata. Considerava uma nova lei de evolução, influenciado pela maçonaria Illuminati. Ele comprometia o cristianismo. João Paulo I, Albino Luciani, 1963-1978, morreu em 1978. A suspeita foi a teoria da conspiração, por ter interferido e questionado o envolvimento da Cúria Romana com a máfia da maçonaria e a corrupção no Banco Ambrosiano. Ficou apenas 33 dias como Papa. João Paulo II, Carol Wojtyla, 1978-26 anos até 2005. Assim como o seu antecessor, procurou repreender a sociedade da aliança com a maçonaria, que envolvia o Vaticano com o paganismo e em negociações escusa financeira com a Cúria Romana, sendo a interna e externa, sofreu as consequências por ter interferido. Sofreu um atentado em 1981 por um neofascista por nome Aliaca. O crime foi atribuído à máfia da maçonaria, que envolvia o Banco Ambrosiano, e o Papa contrariou seus interesses. Após o atentado, ele continuou. Papa Joseph Ratzinger, 2005-2013, Papa Bento XVI. Papa Emérito Bento XVI renunciou tendo em vista sofrido um golpe por ter encontrado vários documentos que envolviam um grupo de cardeais com a franco-maçonaria e a Price House. Eles estavam alienados com o abismo da corrupção financeira obscura, facção criminosa e lavagem de dinheiro. Bento XVI foi pressionado a deixar o cargo. Papa Francisco assumiu o lugar dele e não deu prosseguimento nas investigações de seu antecessor. Preferiu obedecer à ordem determinada pela Irmandade da Maçonaria. Papa Francisco, Jorge Bergoglio, 2013. Para não sofrer um atentado como aconteceu com João Paulo I e II, ele deu preferência em seguir aos deuses do paganismo, seguindo as determinações da nova ordem mundial. Os objetivos são sempre o mesmo: poder religioso, poder econômico, social e político. Assista ao vídeo publicado no YouTube pela própria igreja, o contragolpe de Bento XVI, na TV Nossa Senhora de Fátima. Depois assista o comentário de Elga no site do YouTube desde Espanha, no vídeo O Papa Francisco e a Nova Ordem Mundial. Como eu já disse, essa organização satânica que está descrita na Bíblia tem fundamento lá na doutrina pagã. É uma ideologia maligna que no decorrer do tempo foi contagiando as igrejas, envolvendo os governantes em todo o país do mundo. Como está escrito que tudo o que estiver oculto será revelado, já estamos vivendo nesse tempo de revelação. Você que é cristão poderá sofrer uma decepção, porém você tem um Deus. Ama esse Deus verdadeiro. Continua amando, você será vitorioso. Aquele que cumprir meus mandamentos terá vida eterna. João 10, 27 e 28. Por que digo isso? O Papa e a Cúria Romana, com essa fusão de paganismo, maçonaria e o cristianismo, eles comprometeram a verdadeira doutrina cristã, e as consequências é óbvia. O comprometimento de muitos líderes cristãos
com a organização secreta da maçonaria se tornou-se, no decorrer do tempo, tão evidente que a Irmandade exigiram que as fachadas das igrejas tivessem arquitetura iguais às das lojas maçônicas. Vaticano em forma de pirâmide. Tem um símbolo no centro, igual ao das lojas maçônicas. Todas as lojas maçônicas é assim. Igreja Evangélica, Igreja Batista do Rio de Janeiro, Igreja Católica, Capela Sistina no Vaticano. No interior da capela são pinturas de Miguel Ângelo, em 1475 a 1584. Pode ser vista na internet e tirar suas conclusões. As imagens a seguir é de simbologia maçônica dentro do Vaticano. Sede do Vaticano. Isto é o que está no telhado da catedral, no teto. O que é isto? Isto é o símbolo da maçonaria. Inacreditável. Reparem no chão, mesmo em frente ao altar principal. Reparem, isto é um símbolo de feitiçaria. Isto é o símbolo das bruxas, com as zonas brancas e negras. E também o símbolo do sol no meio. O deus do sol. No chão encontramos o pentagrama. Mais uma vez, o símbolo do sol, luas e estrelas, o culto de Ísis e de Osíris. Símbolo da maçonaria. Estátua da liberdade. Para eles. Para a maioria, é a estátua da dependência. Com essa dependência é que o Papa João Paulo VI, no ano de 1971, para manter os compromissos com a maçonaria e demonstrar a representatividade, mandou construir um auditório com arquitetura herege dos deuses pagãos. É igual à cabeça da serpente, representando a mesma que falou com Adão e Eva. Veja a semelhança por dentro e por fora. Teto semelhante. Os dois olhos e as mandíbulas simbolizam o anticristo. Aqui dentro das mandíbulas sai o áudio, com a voz do Papa, como se fosse a serpente falando. Auditório do Papa Francisco. Veja na internet Auditório do Papa. Esse quadro localizado atrás do Papa é uma pintura feita pelo escultor Peric Mazzini, chamada de Resurrezione. Quando ele se refere a Deus, não é o mesmo Deus que você clama, o deles é Lúcifer. Esse quadro é uma representação de Jesus na ressurreição. Ele se levantará com os mortos para pedir clemência a Lúcifer. Para a cúpula do Vaticano, o verdadeiro Deus é Lúcifer, o grande criador do universo Cadu, e Jesus Cristo é filho dele. Assista o vídeo a seguir, é uma doutrina luciferiana. Acceptus supernis luminaribus misceatur flammas eius Lucifer matutinus inveniat ille in quam Lucifer qui nescito casum Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. É lamentável para os católicos e, de um modo geral, para todos os cristãos, ouvir um coral na igreja em uma liturgia na missa do Vaticano entre padre e bispo juntamente com o Papa em um cântico anunciando Lucifer é o Criador do Universo e o Cristo é o seu Filho. Porém, Cristo foi bem claro, nada ficará oculto. Cedo ou mais tarde, tudo será revelado. E já está sendo. Falsos profetas, falsos pastores, padre, bispo e outros serão desmascarados. Oséias capítulo 4, no versículo 6 ao 9. Serão punidos pela desobediência. E você não se deixe enganar pelos falsos ensinamentos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Padre Gabriele Armand, 1925 a 2016. Ele foi o principal exorcista
no Vaticano e disse que o diabo manifesta na igreja. Segundo o jornal La República, existem cardeais que não acreditam em Jesus e bispos que estão ligados e são coniventes aos demônios. Palácio do Ofício. Todos que submetem em comunhão com Deus para a pregação de sua palavra na doutrina cristã, é preciso ter muita afinidade e obediência para não deixar cair em tentação. São perseguidos pelos auxiliares de Satanás, como eu já tenho demonstrado na história desde o início. E como disse o padre Gabriele, o diabo manifesta dentro do Vaticano. O jornal El Fato Quotidiano publicou no dia 7/7/2017 a notícia: padre de primeiro escalão da Igreja Católica foram flagrados pela polícia em orgia regada de drogas, com escândalo em abuso sexual com menores, por membro da igreja no apartamento do prédio da Congregação Doutrina da Fé. Meus queridos irmãos e irmãs, não se aborreça se os seus dirigentes da sua igreja te contrariar cometendo iniquidade, fazendo coisa que desagrada a Deus. Orem por eles, siga a sua comunidade, fazendo o que sempre fez, amando o próximo como a ti mesmo. Não abandone sua fé, aconteça o que acontecer, fique com Deus. Ele é contigo. Deus não decepciona ninguém que obedece e guarda os seus mandamentos. 2 Tessalonicenses 3, no versículo 2 ao 5. Eu já comentei que, desde o início do mundo, existe uma divisão entre o bem e o mal. Contudo, o mal vem dominando materialmente e espiritualmente, induzindo as pessoas à desobediência a Deus. Em todo esse tempo, vem contaminando as organizações econômicas mundiais a praticar satanismo. Assim, obtiveram um domínio sobre tudo, sempre escravizando e submetendo uma maioria da população do mundo à desigualdade social. Essa organização satânica consegue se infiltrar até na mente daqueles que se diz cristão. E assim prevalece o materialismo e submetem a iniquidades. Eles impõem o poder e autoridade sobre a maioria dos países, mantendo o imperialismo e submissão, e em seu domínio obrigam a obedecerem às suas ordens. Essa organização da nova ordem mundial tem a intenção de reduzir a população do mundo, segundo seus interesses. Depois assista um vídeo, entrevista com Vladimir Putin, publicado no YouTube no dia 5/3/2020 por Laura Barbosa. Putin fala sobre a nova ordem mundial. Veja este exemplo. A pirâmide financeira precisa de uma base de sustentação para se manter, prevalecendo a cúpula, e os pagamentos são feitos por todos aqueles que estão abaixo, no primeiro e segundo grupo. Seguindo, vem os intermediários da base. Se aqueles que estão abaixo não corresponder, a pirâmide cai. Entretanto, esta pirâmide nunca cai, porque aqueles do grupo de sustentação que fica abaixo, os pagamentos são consignados, e o olho está vendo tudo. Veja quem está acima e quem está pagando. Bapomé, Estados Unidos, China, Europa Ocidental, país intermediário, país de terceiro mundo, país emergente e os escravizados, Brasil. É difícil sair dessa, a não ser furando o olho que vê tudo. Quem está no topo da pirâmide, em primeiro, não aceita perder a posição. É capaz de tudo, com guerras comerciais, retaliações, pressão psicológica com arma e até atacar com bactérias, vírus ou codivírus, para quebrar a economia do adversário. Eles não aceitam o socialismo passar na frente do capitalismo? Como Trump diz, América primeiro, mantendo assim a superioridade do poder, sem se importar com as decorrências da desigualdade de um modo geral no mundo. China e a nova ordem mundial. A nova ordem mundial dos Illuminati e maçonaria sabe que só a China será capaz de contrariar seus planos diabólicos na Terra. Só a China poderá chegar ao topo da pirâmide, portanto vai fazer de tudo para impedi-la. Observando que o Papa esteve na China em 2018 e já sabia que lá tinha 120 milhões de cristãos. Poderá ultrapassar os 400 milhões em 2030, tornando-se o país mais cristão do mundo. Papa Francisco na China. Essa visita do Papa na China em 22/9/2018 pode haver um plano do Papa maçom com a organização.
para se infiltrar no poder econômico da China. A maçonaria coloca o Papa na frente para falar com Li Keqiang para obter credibilidade. E no sentido religioso, o Papa fez um acordo para a nomeação de bispo, incluindo negociações bilaterais. Acho que o primeiro-ministro chinês deve tomar cuidado. Depois assistam este vídeo publicado no dia 22/5/2020 neste canal. Maçonaria globalizada. Lideranças globais discursam sobre a nova ordem mundial. Olho que vê tudo. Este é o comando do novo governo mundial. O olho que vê tudo. Do ponto azul do centro do círculo, onde está centralizado o único governo global, ele tem o domínio em todos os países do mundo. Tem controle da população da Terra, que será governada pela nova ordem mundial. A ex-médica da FEMA, Celeste Salum, fala sobre isso em um vídeo publicado por Rosanna Foster no YouTube. A nova ordem circular. O olho que vê tudo. Ao clicar no olho, ele revela um ponto mostrando o que está acontecendo naquele local. E os projetos deles para a humanidade é bem diabólica. É tudo maçonaria. O olho. Ordem circular da maçonaria. Desse ponto de olho, eles observam o coronavírus, Covid-19, em sua evolução em todos os países do mundo. Em todas as cidades tem controle da contaminação das pessoas e, de um modo geral, as consequências na economia global. A tecnologia tem o maçom Bill Gates e mais um grupo, incluindo o poder dos Rockefeller. Trono do Baphomet. O único governo e uma só religião. Todos nós já somos vigiados e essa vigilância será muito mais rigorosa. Ao sair de casa, tem uma câmera nos vigiando por todos os lugares que passamos. Exemplo, nas ruas, nas avenidas, nas lojas, nos mercados, nos terminais rodoviários, nas repartições públicas, nos shopping, no campo de futebol, nos drones, nos celulares aplicativos, nos metrôs, nos ônibus, nos portos, nos aeroportos, etc. Tudo registrado com biometria do seu rosto, onde você estiver. Estão de olho em tudo, você vai fazer exatamente o que eles querem. Todo cuidado é pouco. É evidente o alerta de Putin. Essa organização maléfica pretende reduzir a população da Terra em 70%, tendo em vista que o planeta não suportaria a superpopulação a partir de 2060. Ele tem tudo nas mãos para provocar guerra, catástrofe, agir com bactérias, vírus, como exemplo, coronavírus, Covid-19, ou próximo. Veja o que diz o Dr. Lothar Wilhelm, diretor do Instituto Robert, em 17/3/2020. A pandemia do coronavírus poderá durar 2 anos, razão pela qual ele se propaga como ondas, podendo infectar 60 a 70% da população, provavelmente 5% a 8% morrerão. Enquanto isso, a pandemia do vírus já tinha feito vítimas em vários países do mundo. A melhor solução que os governantes encontraram foi o isolamento social, não sair de casa. E muitos representantes em vários países veio para a televisão solicitar que as pessoas ficassem em casa. E essa determinação da OMC, do Ministério da Saúde com o ministro Mandetta, a população do Brasil já estava cumprindo, ficando em casa. Porém, o presidente Bolsonaro não estava satisfeito e, pensando nos problemas econômicos que isso poderia causar no país, fez um discurso na TV em rede nacional. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Principais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos.
Então, por que fechar escolas? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. A ira de Deus para aqueles que não crêem em sua palavra. Leia em Isaías, capítulo 26, nos versículos 20 e 21. Ele diz: meu povo, se resguarde, entra em sua casa, feche as portas até que esta praga, vírus, passe. É a minha ira pela iniquidade dos moradores da terra. As advertências. Em Deuteronômio 28, Deus fala sobre seus mandamentos em relação à obediência e à desobediência. Do versículo 1 ao 13, fala sobre as bênçãos que receberás obedecendo. E no versículo 14, adverte sobre a desobediência. No versículo 15 ao 28, fala da maldição e o castigo que haverá, revelando os dias de hoje, caos, sofrimento, fome e pandemia. Porém, para esse pastor, a palavra de Deus não tem muito a ver com isso. Donald Trump, e sabe o que ele falou? Que em 15 dias ele vai tomar uma posição. E eu não quero ser adivinho, não. Se lá na América, a maior nação capitalista do mundo, que todo mundo tem dinheiro, que crédito é fácil, o cara já está pensando em abrir tudo, é o que ele está já dizendo aqui. Porque pior do que a doença vai ser parar todo mundo. Parar todo mundo. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista domingo, dia 22, alertando para isso. Alertando para essa questão. O que é que vai acontecer se 20 dias governadores e prefeitos fecharem tudo? Qual é a consequência pior? Do coronavírus ou de convulsão social? Quem entende um pouco de estatística, que parece que não é teu caso, vai perceber que é irrisório. E dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Para a maioria da população mundial, se pegarmos o vírus, que seria bom, eles já criariam anticorpos e acabaria de uma vez. Agora, claro que esse exagero que foi feito tem vários argumentos ou vários pensamentos atrás dele, mas esse isolamento vai custar muito mais caro. Você está preocupado com os pobres? Você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial, dos pobres não terem o que comer, das empresas fecharem, dos desemprego em massa. Não dá para comparar com um vírusinho que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas. Não dá para comparar o desastre que vai ser a vida. Está preocupado com a vida das pessoas? Fica preocupado não com o vírus entrando na favela, porque não vai matar ninguém na favela. Vai matar só velhinho e gente já doente. Pandemia. Enquanto no mundo já estava morrendo, em média, 5 a 8% dos contaminados pelo coronavírus, o presidente Bolsonaro dizia, a mando da maçonaria, que isso não passava de uma gripezinha. Complementando o que diz em entrevista o Dr. Lorda William, depois assista o vídeo publicado no dia 18 de 3 de 2020 no YouTube pelo site Meteoro Brasil, intitulado O Pior das Hipóteses. Em momentos difíceis que o Brasil passava com o sistema de saúde, sistema financeiro, terrivelmente com uma desigualdade social, só Deus poderia nos salvar. A ordem da nova ordem mundial maçônica. O presidente Bolsonaro dizia que era só uma gripezinha. Pressionava o ministro da Saúde, Mandetta, para flexibilizar e abrir o comércio. O pastor Malafaia também fazia o mesmo nas redes sociais, apoiando Bolsonaro. O empresário Roberto Justus também dizia que só iria morrer alguns velhinhos. Essas pessoas só dão gasto, então não tinha problema. Esses pensamentos diabólicos só poderiam ser gerados por essa cúpula satânica formada por vários chefes de Estado no mundo e realmente pretende eliminar pelo menos 50% da população da Terra. Como eu já comentei antes e foi dito pela ex-médica da FEMA, Celeste Salom, o ex-ministro Mandetta, que é maçom, obedeceu à OMS
que também tem alguns maçons. Foi demitido. Mandetta era aprovado por 76% no combate ao Covid-19. Não obedeceu ao presidente Bolsonaro para abrir o comércio e foi substituído por Nelson Taic, que deveria cumprir as ordens. Para evitar o colapso nos serviços hospitalares, tinha que manter a quarentena. Essa foto era a situação que se encontrava na época, então dava ao entender que o presidente Bolsonaro pretendia obedecer a ordem da secreta eliminar metade da população. Os cemitérios já estavam superlotados e o presidente Bolsonaro ignorava os mortos, incentivando seus seguidores a abandonar a quarentena, promovendo passeatas na internet e as fake news, exigindo o fim do isolamento social e a volta ao trabalho. Novo ministro da Saúde, Nelson Taic. O pensamento dele é o mesmo da nova ordem mundial. Foi claro ao dizer: essa pandemia vai matar somente os velhos e os doentes mais graves. Podemos salvar os mais jovens, afirmando: os velhos podem morrer. Isso tudo que descrevi desde o início e o que estão assistindo aos dias de hoje são obras malignas. Dentro de mais 10 a 20 anos aparecerá um novo vírus e mais devastador. Esse só foi um teste. Taic não aguentou a pressão e se demitiu em 15 de 4 de 2020, depois de 28 dias. Tudo é maçonaria. O que esses cientistas estão escondendo? Que projeto maligno estão projetando para 2040 a 2050? Depois assista um vídeo publicado em 21 de 5 de 2020 neste canal. As argumentações enquadram nos termos que venho manifestando. Mandetta comenta os objetivos da nova ordem mundial. Covid-19, o próximo será mais cruel. Covid-19. A revista Forbes, em 19 de 3 de 2020, diz: pesquisa refuta boatos que o novo coronavírus foi criado em laboratório. No futuro veremos. Na teoria da conspiração, houve acusações de ambas as partes, entre americanos e chineses, sobre a criação do vírus. A teoria é de que esse vírus veio do morcego, da Ásia ou da África, contaminando outros animais, começou a infectar humanos por contato ou alimentando-se dele. Levítico capítulo 11, do 1 ao 47. Acredito ser coisa do Bafomé. Pandemia. Quem estaria por detrás da pandemia? De tudo que acompanhamos até aqui, podemos imaginar que existe um grupo de corporativistas econômicos envolvido que pode ganhar muito dinheiro com isso. Tem uma série de vídeos, a parte 1 ao 4, publicado no YouTube a partir do dia 21 de 4 de 2020, por João Tilly, que comenta sobre isso. Depois vocês assistam. Título: o que está por trás da pandemia? Enquanto isso, no mês de julho de 2020, a gripezinha de Bolsonaro já tinha matado mais de 80 mil brasileiros. Em entrevista dizia: e daí? Todos vão morrer um dia? É o destino. Não consolidava com as famílias dos mortos. A preocupação dele era salvar os interesses econômicos das nações, Brasil 200 empresariais. Enquanto isso, o Brasil passava por uma desigualdade social, com pessoas vivendo na miséria, convivendo com bactérias e vírus por falta de saneamento básico. As consequências dessa desigualdade social foi publicada na ONG Oxfam no início de 2020, revelando a situação vergonhosa do país. A desigualdade do Brasil em 2020 até ali era de um país comprometido ao IDH, posicionava em 7º lugar, o mais desigual do mundo, e em 79 entre os países mais pobres. Diz a ONG Oxfam, o abismo econômico em relação ao patrimônio brasileiro médio era de R$12 mil. Além disso, 104 milhões de brasileiros viviam em 2018 com apenas R$413 per capita. Sobre a pirâmide da desigualdade social que comentei, depois assista um vídeo publicado no YouTube pelo Meteorito Brasil Doc, datado do dia 9 de 1 de 2020, Desigualdade Social
mata. Enquanto isso, um parlamentar rico recebeu de restituição de imposto de renda R$12.000. Outros dados da Transparência Internacional. O Brasil se encontra entre os países mais corruptos do mundo. Entre 180 países estava em 106 em 2018, com uma nota de 135, a mais baixa desde 2012 pela percepção corrupção. A maioria dos nossos governantes pouco se importa com isso. Vê o que eles gostam. Malas de dinheiro. Malas e malas de dinheiro. Salva sempre os interesses financeiros da pirâmide que governa o mundo. No comando de Baphomet. Na pirâmide brasileira, eles estão na cúpula. E pouco se importa com você que está lá embaixo. Ou se o Brasil está lá embaixo. Governa para os ricos, grandes empresários, grandes banqueiros. O povo continua sendo escravizado. E quem são os beneficiários? 200 Brasil Maçonaria? É uma elite de governantes que legislam em causa própria, privilegiando uma minoria com benefício e com super salários. Salvando seus interesses, beneficiam outra elite de 2.153 bilionários no mundo, que tem mais riqueza do que 4/6 bilhões de pessoas, ou 60% da população do mundo. O eleitor elege um presidente achando que fez a melhor escolha. Logo, uma maioria se decepciona. A maioria dos ministros não corresponde com a vontade do povo, principalmente da economia. Depois assista o Portal do José no YouTube. Ele comenta sobre o ministro Guedes. Guedes, a corrupção. Davos, um patriota no pântano ou um pinto no lixo. Miopia de um país à venda. Publicado 23 de 1 de 2020. Tudo tem a ver com a teoria da Irmandade Secreta. Depois assista no YouTube este vídeo publicado por Lauro Barbosa no dia 18 de 5 de 2020, este canal. A maçonaria movimenta-se para tirar Bolsonaro e dar posse a Mourão. Não deixe de assistir. Este vídeo caracteriza o que já venho comentando desde o início. A organização da maçonaria por trás da eleição de Bolsonaro. As nomeações em seu governo que envolve os bastidores da cúpula do exército, que era para estabelecer uma extrema direita no poder. É evidente isso. A Intercept Brasil denunciou as fraudes nas eleições de Bolsonaro. Veja a seguir. O povo elegeu Bolsonaro, porém a Intercept Brasil denunciou as fraudes, concluindo que houve um golpe eleitoral, tendo em vista as investigações da Lava Jato com Sérgio Moro e Delanol. Condenaram o ex-presidente Lula sem apresentar provas contundentes para evitar que ele fosse candidato, promovendo um golpe como tantos outros que já aconteceram no Brasil, comprometendo a democracia. Para a organização secreta, não importa eleger a direita ou a esquerda, neofascismo, maçonaria, o importante é que a equipe que vai governar esteja do lado deles. Bolsonaro cumpriu o que prometeu, nomeou Moro para ministro da Justiça. A antidemocracia. O presidente Bolsonaro, além das polêmicas que envergonhou o país perante outras nações, caía sobre ele as denúncias envolvendo os filhos com o escritório do crime. E com as dificuldades para exercer a presença, ele ameaça fechar o Congresso e o STF, convidando os bolsonaristas para ir à rua protestar com esse intuito, criando uma crise política institucional. As coisas se complicaram com a separação da dupla. Evidenciou-se os objetivos da maçonaria. Diante da crise do coronavírus em que vivíamos, no dia 24 de 4 de 2020, a dupla se separou. Moro fez grave denúncia contra Bolsonaro, terrivelmente aumentou a crise política, social e econômica, possibilitando o impeachment. Com isso, promoveria o vice Mourão. Para complementar o assunto, depois assista um vídeo. Nova Vaza Jato joga gasolina na fogueira, publicado dia 28 de 4 de 2020, Plantão Brasil, Thiago dos Reis. Não há ordem e nem progresso para a nação. É apenas os interesses políticos que prevalecem, sem se importar com o país. Raciocinando,
Diante da crise política entre Moro e Bolsonaro, o presidente fez uma cobrança estranha a Moro, porque até agora não descobriu quem foram os mandantes do atentado contra mim. Essa pergunta incomodou Moro, porque Bolsonaro sabe que Moro não poderia responder, tendo em vista o esquema montado entre eles, Polícia Federal, Adélio Bispo, e bem visível nas cenas do vídeo. O segundo relatório da Polícia Federal, dia 14 de 5 de 2020, diz que, mais uma vez, que Adélio agiu sozinho. Contudo, no vídeo mostra outras evidências. Quem estaria por trás disso? Qual era o interesse de Bolsonaro ser eleito a qualquer custo? CIA americana, com o grupo corporativista e imperialista da maçonaria de olho nas nossas riquezas? Por exemplo, pré-sal? Enquanto a direita e a esquerda se debatiam na internet, não percebiam que o país estava sendo saqueado por essa gente, com o comando do ministro da Economia, Sr. Guedes. O que esperar de uma administração fracassada de Bolsonaro? Bolsonaro e sua cúpula de governante passaram dos limites. Com a crise política, o pior poderia acontecer. Depois assista no YouTube, no Critica Brasil, o vídeo publicado um mês antes da briga de Bolsonaro e o ministro Moro. Isso em 10/3, com os comentários de Águia Santarém, com o título Clube Militar solta nota contra o Congresso e Bolsonaro pode levar os generais a golpe, comprometendo a democracia. Depois assista Democracia em Vertigem, no comentário de R. Bugalho, publicado 14/1/2020. Assista também o vídeo de Eduardo Moreira no YouTube Golpe contra Lula e Dilma. Esse Brasil que nos meus comentários venham referindo-se aos fatos desde o seu descobrimento, tornou-se um território grandioso pela própria natureza, porém governado por uma administração alienada aos interesses corporativistas internacionais, com uma população que continua reféns dessa organização, precisando de uma nova dependência. Essa organização, que era ordem mundial, hoje tem novos objetivos: obter o controle total do mundo, descrita como nova ordem mundial. Na ordem circular pode controlar tudo, a vida e até a natureza, a chuva, as tempestades, o calor, os furacões, o que plantar, o que colher, o quem vai morrer, quem vai nascer, tudo o que puder informatizar em tecnologia cientificamente para o bem deles. Como salvar o Brasil das mãos dessa gente de intuição maléfica? É o que muitos estão pensando em fazer para salvar o mundo. Nessa imagem, salvando o mundo. Depois assista o vídeo publicado em 1/5/2020 por Neemias Gomes. Não deixe de assistir. O jornalista denuncia o plano mundial e a solução final para escapar. Refite Débora Tavares. Não será fácil escapar da ordem global maçonaria satânica. O objetivo é realmente reduzir a população da Terra em 70% em 2050, tendo em vista o meio ambiente. E o que pensa Bolsonaro sobre o meio ambiente? Diante de tantas polêmicas ditas pelo presidente, ele criou divergência com alguns países sobre o meio ambiente. Deu ao entender que ele não se importa com isso, amenizando a exigência para o desmatamento. Já estamos convivendo com o aquecimento global e é óbvio que vai piorar. Entretanto, ele fez crítica aos ambientalistas, como fez a jovem Greta Thunberg, dizendo: essa menina é uma pirralha. Veja a reportagem jornalística da BBC News sobre o aquecimento global. 3 coisas que podemos fazer para evitar que a Terra suba a temperatura além do limite. Pablo Ochoa, 14/8/2018. Porém, o presidente Bolsonaro incentivou o desmatamento em seu primeiro ano de governo,
Com isso, aumentou em 80% em relação ao ano de 2018. Bolsonaro e os rebeldes à natureza precisam conhecer a verdade liberta. Isaías, capítulo 50, versículo 2. Com uma simples repreensão, o seco mar transforma o rio em deserto. Seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Deus está dizendo que isso vai acontecer em breve. Com aquecimento global, poderá aumentar em 4 graus a temperatura da Terra em 2060. Isso será o princípio do fim em todos os tempos. Falando em aquecimento global e as mudanças climáticas, assista na internet o vídeo da Discovery que fala sobre uma base dos Estados Unidos para estudo e controle do sistema climático no mundo. Arquivo confidencial. Conheça os segredos e os mistérios do programa e projeto HAARP. Seria uma conspiração dos Illuminati? O tempo de todos os tempos. Irmãos, cada um de nós tem um tempo. E o tempo de todos nós está terminando. O tempo da Terra está acabando. Significa que o nosso tempo espiritual e material está se esgotando. Você acompanhou nessa história desde Adão e Eva os conflitos da guerra entre o bem e o mal no decorrer do tempo. Nesse momento você está do lado do bem ou do lado do mal. A guerra vai acabar e você poderá sair vitorioso ou derrotado. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sôbrios. Dediquem à oração. Sobretudo, ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecado. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ainda há tempo para os rebeldes se converterem, porém, este tempo tem uma contagem regressiva em pouco tempo. A partir de 2100, nessa época, o mundo estará vivendo em caos. Não adianta estar no topo da pirâmide. Ela será destruída, assim como Sodoma, Gomorra e a Babilônia. Satanás vai receber todos os rebeldes, pecadores, de braços abertos. E você que estava lá embaixo, na base da pirâmide, e permaneceu no bem com Deus, será levado para cima e recebido pelos anjos. Mateus capítulo 20, versículo 16. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Na casa de Deus não há maçonaria, não há irmandade secreta, não haverá ordem mundial, apenas ordem celestial. Influência do inimigo. Satanás fez e ainda faz de tudo para impedir a sua fé e perseverança com Deus. Desde o início da história foi possível conhecer essa influência dele na vida das pessoas. De um modo geral, Satanás tem domínio. E o pior é que ele se infiltra dentro das igrejas, que se diz cristã, e também em todas as doutrinas religiosas do mundo, que se diz pregadores da palavra de Deus. Para você que se diz cristão, a palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 15, para que todos os que nele crer tenham vida eterna. No 18, quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho de Deus, Jesus. 19. A luz veio ao mundo, porém, muitos amaram as trevas e não a luz. São milhares de pessoas no mundo que continuam prestando culto ao paganismo, ao espírito das trevas, Baphomet, Exu, Orixás e outros, pela ignorância espiritual e por interesse material, praticam satanismo. Principalmente no poder político, social, fama e econômico, desagradando a Deus em todos os sentidos para conseguir o que quer. Contudo, permanecem em trevas. Eles não conseguem esperar a vontade de Deus. A história, no decorrer do tempo, revela o progresso da evolução humana na vida espiritual e na material. E desde o início e
ainda hoje as pessoas vivem em conflitos entre o bem e o mal. Fui pesquisando no passado da história para concluir com um exemplo o que ocorre nos dias de hoje em meus entendimentos, as minhas interpretações no meu ponto de vista religioso, político, social e econômico, que no decorrer do tempo as pessoas se contaminaram em rebeldia e iniquidade com Deus. Espero que sirva para a conscientização dos seres humanos para permanecer no bem, fazendo apenas a vontade de Deus, seja em quaisquer circunstância no seu dia a dia. As iniquidades pecaminosas que desenvolveram no mundo ainda seguem nos dias de hoje contagiando com as impurezas, visto que a palavra de Deus foi bem clara, basta praticá-la com perseverança para não se contaminar com o mal. Contudo, muitos ainda não entenderam o significado do amor ao próximo como a ti mesmo. Se você está na presença de Deus, continua com Ele. Deus abençoe. Edição de fotos e de imagem. Legenda, argumentações de texto e narração. Pesquisa na Bíblia, em vídeo, na internet. Em outros conteúdos de informações. Lauro Barbosa.